Você já passou horas deitado na cama, incapaz de dormir, porque sua mente simplesmente não para? Já analisou a mesma conversa dezenas de vezes, procurando significados ocultos em cada palavra, em cada pausa, em cada vírgula? Já criou 10 cenários diferentes para o mesmo problema, imaginando todas as formas possíveis de tudo dar errado? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho. E mais importante, você não está condenado a viver assim para sempre. Pensar demais não é sinal de inteligência superior. Na verdade, é uma prisão mental que te impede de viver plenamente o presente, que te rouba a paz e que transforma cada pequena decisão em um evento monumental. É aquela voz incessante na sua cabeça que nunca descansa, que sempre encontra algo para questionar, para analisar, para se preocupar. E o mais frustrante de tudo é que você sabe que está pensando demais. Você percebe quando está preso nesse ciclo, mas mesmo sabendo parece impossível parar. É como tentar não pensar em um elefante rosa. Quanto mais você tenta controlar os pensamentos, mais eles parecem se multiplicar. Mas existe uma saída. E essa saída foi descoberta há mais de 2000 anos por filósofos que enfrentaram os mesmos desafios mentais que você enfrenta hoje. Os estoicos entenderam profundamente a natureza da mente humana, seus padrões destrutivos e, mais importante, desenvolveram princípios práticos para lidar com o overthinking. Neste vídeo, você vai conhecer 8 princípios estoicos que vão te ajudar a quebrar o ciclo de pensamento excessivo. Não são técnicas mágicas ou soluções instantâneas. São ferramentas mentais que, quando praticadas consistentemente, transformam sua relação com seus próprios pensamentos. E ao final, você vai perceber que a paz mental não vem de controlar cada pensamento que surge, mas de mudar como você se relaciona com eles. Mas antes de começarmos, se você está cansado de viver refém da própria mente, se está decidido a finalmente ter paz mental, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e ative as notificações. E deixe nos comentários, eu escolho a paz mental. Vamos começar. Reconheça que a maioria dos seus pensamentos não são fatos. O primeiro passo para parar de pensar demais é entender uma verdade fundamental que Epicteto ensinou há 2000 anos. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Quando você pensa demais, você trata cada pensamento como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse um fato inquestionável sobre a realidade. Mas não é. A maioria dos pensamentos que consomem sua energia mental são interpretações, suposições, projeções de medos e ansiedades. Não são fatos. Quando você pensa, todo mundo vai achar essa apresentação horrível, isso não é um fato, é uma interpretação carregada de medo. Quando você pensa, ele não respondeu minha mensagem porque está com raiva de mim, isso não é um fato, é uma suposição baseada em insegurança. O problema é que sua mente não faz essa distinção automaticamente. Ela trata pensamentos como se fossem realidade. E aí você começa a reagir emocionalmente a cenários que existem apenas na sua cabeça, a se preocupar com problemas que nunca vão acontecer, a sofrer por antecipação. Reconhecer que pensamentos não são fatos é libertador, porque cria uma distância saudável entre você e sua mente. Você começa a observar seus pensamentos ao invés de se identificar completamente com eles. Você passa a questionar: isso que estou pensando é verdade ou é só minha interpretação? Tenho evidências concretas ou estou apenas assumindo? Quando você faz essas perguntas simples, algo poderoso acontece. A maioria dos pensamentos que causam overthinking simplesmente desmoronam, porque eles não se sustentam sob análise racional. São castelos de areia construídos pela ansiedade, não estruturas sólidas baseadas na realidade. Pratique isso hoje mesmo. Da próxima vez que um pensamento te deixar ansioso, pare e pergunte: isso é um fato ou uma interpretação? Se for interpretação, que outras interpretações são possíveis? Essa prática simples, ensinada pelos estoicos, é o primeiro passo para recuperar o controle sobre sua mente. Porque quando você percebe que pensamentos não são fatos, você para de dar a eles um poder que eles não merecem ter. Foque apenas no que está sob seu controle. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos.
Compreenda isso e encontrará força. Esse princípio é talvez o mais importante de todo o estoicismo e é especialmente poderoso para quem pensa demais. Quando você analisa seu overthinking, vai perceber um padrão. A maioria dos seus pensamentos obsessivos são sobre coisas que você não pode controlar. Você fica pensando no que fulano vai achar de você, mas não pode controlar a opinião dele. Você fica remoendo algo que falou ontem, mas não pode voltar no tempo. Você fica preocupado com o futuro, mas não pode prever ou controlar tudo o que vai acontecer. O overthinking se alimenta da ilusão de controle. Sua mente acredita que se pensar o suficiente, se analisar de todos os ângulos, se preparar para todos os cenários, então você terá controle sobre o resultado. Mas isso é uma mentira reconfortante. Pensar excessivamente não te dá mais controle, apenas te dá mais ansiedade. Os estoicos dividiram tudo em duas categorias simples: o que está sob seu controle e o que não está. Sob seu controle estão suas ações, suas escolhas, seus valores, como você reage às situações. Fora do seu controle estão as ações dos outros, o passado, o futuro distante, eventos externos, a opinião alheia. Quando você aplica esse filtro aos seus pensamentos, percebe que está gastando 90% da sua energia mental com os 10% que não pode controlar. E essa é a raiz do overthinking. É como tentar segurar água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais escapa. A solução não é forçar controle sobre o incontrolável. É redirecionar sua atenção para o que realmente está em suas mãos. Não posso controlar se vou conseguir o emprego, mas posso controlar se vou me preparar bem para a entrevista. Não posso controlar se ela vai gostar de mim, mas posso controlar se vou ser autêntico. Não posso controlar o que aconteceu ontem, mas posso controlar o que faço hoje. Quando você conscientemente redireciona sua energia mental do incontrolável para o controlável, o overthinking diminui naturalmente. Porque agora você está focado em ação, não em preocupação vazia. Está focado no presente, não em futuros imaginários ou passados imutáveis. E nesse espaço de controle real, você encontra paz. Aceite a incerteza como parte da vida. Um dos maiores combustíveis do overthinking é a necessidade de certeza. Você quer garantias de que tudo vai dar certo, que tomou a decisão correta, que está no caminho certo. E quando não tem essas garantias, sua mente entra em modo de análise obsessiva, tentando eliminar toda dúvida, toda incerteza, todo risco. Mas aqui está uma verdade que Sêneca compreendeu profundamente. A incerteza não é uma anomalia da vida, é a própria natureza da existência. Ele escreveu: "A vida é como uma peça de teatro. Não importa se é longa ou curta, mas quão bem foi representada. Você não controla quanto tempo terá, quais cenas virão, que outros atores entrarão ou sairão. A única coisa que controla é como você atua no momento presente. Quando você aceita que a incerteza é inevitável, permanente e universal, algo profundo se transforma na sua mente. Você para de lutar contra a realidade. Você para de gastar energia tentando transformar o incerto em certo, o imprevisível em previsível, o desconhecido em conhecido. O overthinking é essencialmente uma recusa em aceitar incerteza. É sua mente dizendo: se eu pensar mais um pouco, se eu analisar de mais um ângulo, então vou ter certeza. Mas você nunca terá certeza completa sobre nada significativo na vida. Nunca terá garantia de que o relacionamento vai durar para sempre. Nunca terá certeza absoluta de que está na carreira certa. Nunca saberá com 100% de precisão qual é a escolha perfeita. E está tudo bem. Melhor que tudo bem. Isso é libertador. Porque quando você aceita a incerteza, você para de exigir de si mesmo algo impossível. Você para de se paralisar esperando por uma clareza que nunca virá. Você toma decisões com as informações que tem, aceita que pode estar errado e segue em frente disposto a ajustar o curso conforme necessário. Os estoicos praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, a visualização dos piores cenários, não para alimentar ansiedade, mas justamente para fazer o oposto, para aceitar que coisas ruins podem acontecer, preparar-se mentalmente para elas e perceber que mesmo nos piores casos, você pode lidar com as consequências.
Quando você pratica aceitar a incerteza, quando você permite que o futuro seja desconhecido sem entrar em pânico, o overthinking perde sua força. Porque você não está mais lutando contra a natureza da realidade. Você está fluindo com ela, tomando as melhores decisões que pode com o que tem e confiando na sua capacidade de lidar com o que vier. Pratique o retorno ao momento presente. Epicteto ensinou que o sofrimento não está nas coisas em si, mas nas nossas opiniões sobre elas. E quando você analisa onde mora o overthinking, percebe que ele nunca está no presente. Você não pensa demais sobre o que está acontecendo agora. Você pensa demais sobre o que aconteceu ou sobre o que pode acontecer. Quando você está verdadeiramente presente, quando sua atenção está completamente absorvida pelo momento atual, o overthinking simplesmente não tem espaço para existir. É impossível estar plenamente presente e ao mesmo tempo remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. O problema é que vivemos como se o presente fosse apenas uma ponte entre o passado que lamentamos e o futuro que tememos. Estamos sempre mentalmente em outro lugar. No chuveiro, pensando na reunião de amanhã. Na reunião, pensando na discussão de ontem. No jantar, pensando no trabalho. No trabalho, pensando em casa. E assim, nunca estamos realmente onde nosso corpo está. Os estoicos praticavam algo que hoje chamaríamos de mindfulness, mas eles chamavam simplesmente de atenção. Marco Aurélio escrevia lembretes para si mesmo. Concentre-se no presente. Toda a sua força está aqui. Sêneca alertava. Vivemos como se fôssemos viver para sempre, e nunca reconhecemos nossa fragilidade. Desperdiçamos tempo como se tivéssemos uma reserva completa e transbordante. Praticar o retorno ao presente não é algo que você faz uma vez e pronto. É um exercício contínuo, momento após momento. Sua mente vai vagar, porque é isso que mentes fazem. Mas cada vez que você percebe que está perdido em pensamentos sobre passado ou futuro, você tem uma oportunidade. Gentilmente, sem julgamento, trazer sua atenção de volta para o agora. Como fazer isso praticamente? Use suas sensações físicas como âncora. Sinta seus pés no chão. Observe sua respiração. Escute os sons ao seu redor. Sinta a temperatura do ar na sua pele. Esses são pontos de acesso direto ao momento presente, porque sensações físicas só existem agora. Quando você faz isso repetidamente ao longo do dia, algo extraordinário acontece. O overthinking diminui não porque você o está combatendo diretamente, mas porque você está simplesmente não estando disponível para ele. Você está ocupado demais vivendo para ficar preso em pensamentos sobre vida. E nos momentos em que você consegue estar verdadeiramente presente, você descobre algo surpreendente. O momento presente é quase sempre suportável. O sofrimento real está quase sempre nos seus pensamentos sobre o passado ou futuro, não na experiência atual. Quando você está apenas aqui, apenas agora, há uma paz que sempre esteve disponível, esperando que você parasse de pensar demais para notá-la. Transforme pensamentos em ação. Marco Aurélio nos lembra: você pode cometer injustiça não fazendo nada também. Essa citação parece sobre moralidade, mas aplica-se perfeitamente ao overthinking. Porque pensar demais é muitas vezes uma forma disfarçada de não agir. Você pensa excessivamente porque tem medo de tomar a decisão errada. Então fica analisando, ponderando, considerando todos os ângulos, todas as possibilidades, todos os riscos. E enquanto isso, não toma decisão nenhuma. Você fica na zona confortável do eterno planejamento, da perpétua análise, onde tudo ainda é possível porque você não se comprometeu com nada. Mas os estoicos entenderam que pensamento sem ação é inútil. Não importa quão profunda seja sua reflexão se ela não se traduz em comportamento. Epicteto era direto. Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que tem que fazer. O antídoto para o overthinking muitas vezes não é pensar melhor, é agir. Porque a ação tem uma qualidade mágica. Ela transforma cenários abstratos em experiências concretas. Quando você finalmente age depois de pensar demais, frequentemente descobre que suas preocupações eram infundadas, que os cenários catastróficos não se materializaram, que você era capaz de lidar com a situação. Cada vez que você age ao invés de apenas pensar,
Você está reunindo evidências de que pode confiar em si mesmo. Você está provando para sua própria mente que não precisa de certeza completa para se mover. Você está construindo o músculo da confiança através da experiência real, não da análise teórica. Isso não significa agir impulsivamente sem pensar. Significa reconhecer quando você já pensou o suficiente, quando você já considerou os principais fatores, quando já tem informação suficiente para uma decisão razoável, quando o pensamento adicional não está agregando clareza, mas apenas ansiedade. É hora de agir. Pergunte a si mesmo: quanto tempo já gastei pensando sobre isso? O que eu ganharia pensando mais? Tenho informação suficiente para tomar uma decisão? O que estou realmente esperando? Muitas vezes você vai perceber que está esperando por uma certeza que nunca virá, por um momento perfeito que não existe, por uma clareza mágica que não está disponível. Quando você transforma pensamento em ação, mesmo que seja uma ação pequena, você quebra o ciclo de overthinking. Você sai do mundo abstrato das possibilidades infinitas e entra no mundo concreto da realidade. E na realidade, as coisas raramente são tão assustadoras quanto eram nos seus pensamentos. Os estoicos valorizavam a virtude da coragem, e parte dessa coragem é a disposição de agir apesar da incerteza, de se mover apesar do medo, de tomar decisões mesmo sem todas as respostas. Porque a alternativa, ficar paralisado pelo overthinking, é também uma escolha. E muitas vezes é a pior escolha. Estabeleça limites para a análise mental. Sêneca escreveu: não devemos multiplicar nossas preocupações, somando a elas o peso de especulações. Essa sabedoria de 2000 anos atrás identifica precisamente um dos problemas do overthinking. Você não apenas pensa sobre problemas reais, você cria problemas imaginários através da especulação excessiva. O overthinking não conhece limites naturais. Se você permitir, sua mente vai analisar a mesma situação infinitamente, sempre encontrando novos ângulos, novas preocupações, novas possibilidades a considerar. É como um motor sem desligamento automático, que continua funcionando até esgotar todo o combustível disponível, no caso, sua energia mental e emocional. Por isso, você precisa estabelecer limites conscientes para a análise mental. Não limites no sentido de evitar pensar sobre problemas importantes, mas limites no sentido de definir quanto tempo e energia você vai dedicar a determinado pensamento antes de tomar uma decisão ou deixar ir. Os estoicos praticavam algo que podemos chamar de economia da atenção. Eles reconheciam que a atenção é um recurso limitado e valioso, e deve ser alocada sabiamente. Marco Aurélio constantemente se lembrava: elimine a percepção, e você elimina a queixa. Elimine a queixa e a ferida desaparece. Na prática, isso significa definir regras para si mesmo. Por exemplo, você se dá permissão para pensar sobre determinada situação preocupante por 15 minutos, analisando os fatos, considerando opções, e então tomar uma decisão sobre o que fazer. Depois desse tempo, quando sua mente tentar voltar ao mesmo assunto, você conscientemente redireciona. Já pensei sobre isso. Já tomei uma decisão. Não há valor em continuar analisando. Outra estratégia estoica é designar um tempo de preocupação. Ao invés de deixar pensamentos ansiosos invadirem qualquer momento do dia, você reserva um horário específico, digamos 20 minutos no final da tarde, para se sentar e deliberadamente pensar sobre suas preocupações. Fora desse horário, quando uma preocupação aparecer, você anota mentalmente: vou pensar sobre isso no meu tempo designado, e retorna ao que estava fazendo. Isso pode parecer artificial no começo, mas é baseado em um princípio profundo. Você está treinando sua mente a entender que nem todo pensamento merece atenção imediata, que você pode escolher quando e como engajar com determinados temas, que você tem agência sobre sua própria mente. Estabelecer limites também significa reconhecer quando você está mastigando o mesmo pensamento repetidamente sem chegar a lugar novo. Os estoicos chamavam isso de ruminação e reconheciam como destrutivo. Se você já pensou sobre algo 3 vezes e chegou à mesma conclusão, pensar uma 4ª vez não vai revelar nada novo. É hora de parar. Lembre-se, limites não são restrições cruéis, são estruturas que te libertam.
Quando você sabe que tem um tempo designado para pensar, um processo claro para análise, um ponto definido de decisão, você não precisa deixar que pensamentos dominem aleatoriamente seu dia. Você está no controle, não seus pensamentos. Pratique a gratidão pelo que é certo. Epicteto ensinou: não é o que acontece conosco, mas nossa resposta ao que acontece que nos machuca. E uma das respostas mais poderosas ao overthinking é a prática deliberada da gratidão. Porque enquanto sua mente ansiosa está focada em tudo que pode dar errado, em tudo que falta, em tudo que é incerto, a gratidão te ancora no que é real, presente e positivo. O overthinking tem um viés negativo natural. Sua mente evoluiu para detectar ameaças, para se preocupar com perigos, para antecipar problemas. Isso foi útil quando o perigo era um predador na selva, mas no mundo moderno, onde a maioria das ameaças são abstratas e futuras, esse mecanismo se torna uma fonte de sofrimento desnecessário. Quando você pratica a gratidão, não está negando problemas reais ou fingindo que tudo é perfeito. Está simplesmente equilibrando a balança. Está treinando sua mente a também notar o que está funcionando, o que está presente, o que é estável, o que é bom. Marco Aurélio, apesar de ser o homem mais poderoso do mundo na época, praticava gratidão diariamente. Ele começava suas meditações matinais, listando as qualidades das pessoas ao seu redor pelas quais era grato. Ele reconhecia explicitamente as coisas boas da vida, não porque ignorava os desafios que enfrentava como imperador, mas porque sabia que focar apenas nos problemas levava ao desespero. Na prática, você pode adotar um ritual simples. Antes de dormir, quando sua mente tipicamente entra em modo de overthinking sobre o dia ou sobre o amanhã, pare e liste 3 coisas pelas quais é grato naquele dia. Não precisam ser grandes coisas. Pode ser a refeição que comeu, a conversa que teve, o sol que brilhou, o fato de ter saúde para andar, para ver, para respirar. O que acontece quando você faz isso consistentemente é fascinante. Sua mente começa a procurar ativamente coisas pelas quais ser grato durante o dia, porque sabe que vai precisar delas à noite. Você cria um viés positivo intencional que equilibra o viés negativo natural do overthinking. Além disso, gratidão te traz para o presente. Você não pode ser grato por algo que ainda não aconteceu ou por algo que já passou. Gratidão só existe no agora. Quando você se foca em apreciar o que tem neste momento, você automaticamente para de viver no futuro ansioso ou no passado arrependido. Os estoicos também praticavam algo chamado visualização negativa, onde imaginavam perder as coisas que tinham, não para criar ansiedade, mas para aumentar gratidão. Se você imaginar por um momento perder sua capacidade de ver, de repente seus olhos se tornam um milagre pelo qual você é profundamente grato. Se você imaginar perder as pessoas que ama, de repente a presença delas se torna preciosa. Essa prática não é mórbida, é realista. Tudo que você tem é temporário. As pessoas, a saúde, as oportunidades. Reconhecer essa temporalidade não deve levar ao desespero, mas à apreciação profunda do presente. E essa apreciação é incompatível com o overthinking, porque você não pode simultaneamente estar preocupado demais com o futuro e profundamente grato pelo agora. Entenda que você não é seus pensamentos. E chegamos ao princípio mais importante, mais fundamental, mais libertador de todos. Você não é seus pensamentos. Isso pode parecer óbvio intelectualmente, mas na experiência da maioria das pessoas, há uma identificação completa entre o eu e os pensamentos que passam pela mente. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Esse poder sobre sua mente começa com o reconhecimento de que há você e há seus pensamentos. Eles não são a mesma coisa. Pense assim: você pode observar seus pensamentos. Você pode notar quando está pensando demais. Você pode dizer: estou tendo um pensamento ansioso agora. Mas se você pode observar seus pensamentos, então você não pode ser seus pensamentos. O observador e o observado são diferentes. Essa distinção não é apenas filosófica,
é profundamente prática. Porque quando você se identifica completamente com seus pensamentos, quando você acredita que você é sua mente pensante, então você não tem escolha, a não ser arrastado por cada onda de pensamento que surge. Se um pensamento ansioso aparece, você se torna ansioso. Se um pensamento de raiva surge, você se torna raivoso. Mas quando você entende que você é o espaço no qual os pensamentos aparecem, que você é a consciência que testemunha os pensamentos, mas não é os pensamentos em si, tudo muda. Agora você tem distância. Agora você tem escolha. Um pensamento pode aparecer, e você pode simplesmente observá-lo, reconhecê-lo e deixá-lo passar, sem se identificar com ele. Os estoicos praticavam essa observação distante dos próprios pensamentos constantemente. Eles se referiam à representação, ou impressão inicial, que a mente cria sobre eventos, e ensinavam que entre essa impressão e a resposta há um espaço. Nesse espaço mora sua liberdade. Nesse espaço você pode escolher qual pensamento merece sua atenção e qual pode simplesmente passar. Imagine seus pensamentos como nuvens no céu. Algumas são escuras e pesadas, outras são leves e agradáveis. Mas você não é as nuvens. Você é o céu no qual elas passam. As nuvens vêm e vão, mudando constantemente, mas o céu permanece. Da mesma forma, pensamentos vêm e vão, mudando constantemente, mas você, a consciência que os observa, permanece. Quando você realmente internaliza isso, o overthinking perde seu poder sobre você, porque agora, quando sua mente começa a ruminar obsessivamente sobre algo, você pode simplesmente observar. Ah, lá está a minha mente fazendo aquilo que ela faz. Lá está ela criando cenários catastróficos novamente. Interessante. E nessa observação desapegada, sem julgamento, sem luta, há paz. Você não precisa parar os pensamentos. Aliás, tentar parar pensamentos geralmente só cria mais pensamentos. Você só precisa parar de se identificar com eles. Você precisa reconhecer que pensamentos são eventos mentais que surgem e passam, e você é o espaço consciente no qual eles acontecem. Essa compreensão não vem de uma hora para outra. É uma prática, um treinamento gradual de observar seus pensamentos sem se fundir com eles. Mas cada momento que você consegue criar essa distância, cada vez que consegue observar um pensamento sem ser arrastado por ele, você está se libertando da prisão do overthinking. E no final, você descobre que a paz mental que buscava não estava em ter os pensamentos certos ou em parar de pensar. Estava em perceber que você é muito mais que seus pensamentos. Que no fundo, abaixo de todo o barulho mental, há um silêncio, uma quietude, uma paz que sempre esteve lá, esperando que você parasse de pensar demais para notá-la. Parar de pensar demais não significa parar de pensar. Significa usar o pensamento como ferramenta, não ser usado por ele. Significa reconhecer quando o pensamento é produtivo e quando é apenas ruminação destrutiva. Significa ter a sabedoria de saber a diferença e a coragem de escolher diferente. Os 8 princípios estoicos que você aprendeu hoje não são conceitos abstratos para serem admirados, são práticas concretas para serem vividas. Reconheça que pensamentos não são fatos. Foque apenas no que está sob seu controle. Aceite a incerteza como parte da vida. Pratique o retorno ao momento presente. Transforme pensamentos em ação. Estabeleça limites para a análise mental. Pratique a gratidão pelo que é certo. E, acima de tudo, entenda que você não é seus pensamentos. Cada um desses princípios, quando praticado consistentemente, tem o poder de transformar sua relação com sua própria mente. Você não vai acordar amanhã completamente livre do overthinking. Isso é um processo, uma jornada gradual, de recondicionar padrões mentais que talvez você carregue há anos, talvez décadas. Mas com cada prática, com cada momento de consciência, com cada vez que você escolhe observar um pensamento ao invés de se identificar com ele, você está se libertando. Você está construindo o músculo da paz mental. Você está aprendendo a viver mais plenamente no presente, menos dominado pelo passado ou futuro imaginário. Os filósofos estoicos viveram há mais de 2000 anos,
mas suas ferramentas são tão relevantes hoje quanto eram então. Porque a mente humana, com suas tendências ao overthinking, à preocupação excessiva, à análise paralisante, é a mesma. E as soluções que funcionaram para Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca podem funcionar para você também. Então comece hoje. Escolha um desses 8 princípios e pratique por uma semana. Observe o que muda. Depois adicione outro e outro. Com o tempo você vai perceber que o overthinking, que antes dominava sua vida, agora é apenas um visitante ocasional que você sabe como lidar. Se este vídeo te ajudou a enxergar um caminho para fora da prisão do pensamento excessivo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Ative o sininho de notificações para sempre ser avisado quando postarmos um novo conteúdo. E lembre-se, a paz mental não está inteiramente perfeita. Está em mudar como você se relaciona com ela. Até o próximo vídeo.